a paz igreja, a paz. Hoje é Natal, Natal a todos, Feliz Natal a todos, que a luz e a paz do menino Jesus possa nascer nos interiores de cada um de nós e das nossas famílias, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer porque há motivo sim para se alegrar, para se animar, para rejubilar, para levantar louvores, hinos, cânticos. Hoje realmente, de fato, não é o dia que Jesus nasceu, mas todo dia é Natal, porque o presente nos foi dado. Um menino maravilhoso nos foi dado, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus poderoso, a luz do mundo, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é a porta, Ele é a água, Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é tudo, Ele é o nosso maior presente. Ele é o presente que está disponível para todos nós acessar e ter a vida eterna. Aleluia! E louvamos e engrandecemos a Deus, porque Ele tanto amou o mundo que deu seu Filho em favor de nós, dos pecadores. Ninguém dá o seu Filho assim por pecadores como nós, mas Deus deu o seu Filho maravilhoso, bondoso, fiel, justo, obediente, humilde. Então a gente tem que estar feliz, alegre, porque hoje estamos todos pensando nele, na luz do mundo. O mundo estava em treva até ele chegar, e depois que ele chegou, a luz entrou para sempre, a justiça, a retidão para sempre. Ele tirou a carga, o fardo dos nossos ombros, a escuridade do nosso caminho, e nos deu um caminho, que Ele é o caminho, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Aleluia! E por isso sim, nós estamos alegres hoje. Hoje o renovo entrou nos nossos corações, encheu o nosso coração com a paz dele, a paz Shalom. O príncipe, nosso príncipe da paz, nosso noivo, nosso amado, o noivo da noiva, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a pedra angular. Aleluia, o cordeiro e o leão da tribo de Judá. Aleluia, é com muita alegria que eu sirvo Ele. É com muita alegria que eu digo que Ele me resgatou, que Ele é o meu Redentor, e meu Redentor vive. E sempre que eu preciso, Ele se levanta em meu favor. Aleluia. Aquele que vive, que reina, aquele que tem o governo do mundo sobre os seus ombros. Aquele que tem na perna, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei da glória. Quem é esse, o Rei da glória, que abre os portões sobre as nossas cabeças, para que entre o Rei da glória? Quem é esse, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Aleluia! Irmãos, eu vou trazer uma palavra aqui do Natal, de Jesus, para esquentar mais os nossos corações, né? Tá lá no livro de Isaías, no capítulo 7. Livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Depois de Cântico dos Cânticos.
7:14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o pecado, o erro, e escolher o que é certo. Então, o ministério de Jesus iniciou aos 30 anos de idade. Foi quando o Senhor o qualificou como conhecedor do que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Aleluia. Aí a gente vai lá em Isaías 9. O nascimento do príncipe. Nosso príncipe, o príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Então o mundo estava em completa treva, em completa escuridão, porque o homem pecou. E por um homem o pecado entrou, Adão. E por um homem o pecado sairia. O Cordeiro, que foi preparado antes da fundação do mundo. O nosso querido príncipe da paz, Jesus. Então, no passado, ele humilhou a terra de Zebulon, Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Então, o povo, que rejeitou o Senhor Jesus, o povo que desobedeceu ao Senhor, o povo que se afastou dos caminhos do Senhor, que rejeitou Jesus, foi humilhado, Porque todas as vezes que a gente sai da presença dele, da presença de Deus, que a gente adora ídolos, que a gente sai da casa do Pai, a partir do momento que a gente rejeita esse amor maravilhoso, esse amor que tudo que ele quer é cuidar da gente, nos proteger dos nossos inimigos, nos tirar da escravidão, do pecado, nos tirar do reino das trevas. Tudo que Deus quer é isso, nos amar, nos proteger, nos dar paz, nos dar descanso dos nossos inimigos, descanso de todos os lados, fazer com que a gente pare de perder, sofrer, ser humilhado. E a gente, com a dureza do nosso coração, não entende que tudo que Deus quer é nos abençoar. Então, o povo vivia humilhado, porque tinha se afastado de Deus, e depois, posteriormente, iriam rejeitar o Filho de Deus. A palavra diz que o dono da seara, enviou os trabalhadores. Os trabalhadores eram os profetas. E eles mataram os profetas. Deus veio com conserto, com a palavra de salvação, com a palavra de exortação ao pecado. E o que eles fizeram? Mataram os profetas. Depois, posteriormente, Deus, o dono da seara, enviou o filho do dono. O que eles fizeram? Mataram o filho do dono, que é Jesus. Então, posteriormente, eles rejeitariam Jesus, o povo de Zebulon, de Naftali. Mas, no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo caminhava em treva e viu uma grande luz, a estrela, A estrela, a luz do mundo. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou a luz. O Salmo diz, na sombra da morte. Caminhavam na sombra da morte. Aqui ele fala da sombra da morte. Viviam na terra da sombra da morte. É triste a condição que a gente vive quando a gente está sem Deus. É sombra de morte, é rejeição, é humilhação, é sofrimento, é dor, é perda, é angústia, é peso, é doença, é dor, é choro.
fizeram crescer a nação e aumentar a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem bens tomados na batalha. Na presença de Deus, até a tristeza pula de alegria. Até a tristeza tem que pular. Por quê? Porque o reino de Deus é paz, é alegria e justiça. Então, quando a luz entra, a treva é dissipada e a alegria começa a reinar. E aqui a palavra diz: se alegraram, se regozijaram diante de ti, como quem se regozija com a colheita. Quando alguém recebe, quando alguém colhe depois que plantou. Essa é a alegria que vem de Deus, que vem do céu, que vem de Cristo. Uma alegria de quem plantou e colheu, né? Nós colhemos o nosso Cristo, o nosso presente maravilhoso que desceu do céu. E com ele veio uma alegria, uma luz, uma bênção para a eternidade, né? Porque tudo que Deus tem é eterno, não é passageiro, não é momentâneo, não é um momento, não é só aquela questão de tempo, mas é um tempo eterno, é um tempo para sempre, né? Pois tu destruísse o jugo que oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo dos seus opressores, como no dia da derrota de Midian. Essa semana nós lemos as duas palavras de Juízes de Gideão, que passou 6 anos oprimidos, porque saíram da presença de Deus. E depois a gente vê o juiz Jefté, o 8º juiz de Israel, Jefté, e toda essa opressão de Midian, dos midianitas, sobre o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus já tinha saído do deserto, já tinha saído da mão de Faraó e voltou novamente a se subjugar na mão da idolatria, na mão do inimigo de Deus, de Satanás. Por quê? Porque largou a Deus para adorar ídolos falsos, né? Então, Deus permite que o povo seja oprimido, como o povo aqui está falando na época de Midian, em que o povo estava debaixo de sofrimento, de opressão, de angústia. Por quê? Porque tinha saído da presença de Deus. E aí eles clamam ao Senhor e pedem misericórdia. Senhor, nós pecamos contra Ti, confessamos que pecamos contra Ti, mas por favor, não permita que a gente viva desse jeito. Faça conforme o Senhor desejar, mas nos tire da mão dos nossos inimigos. E Deus, depois vendo e não aguentando mais o sofrimento do seu povo, envia Jefté depois de 18 anos de opressão, 18 anos sendo saqueados pelos inimigos, 18 anos sofrendo, 18 anos debaixo de angústia, debaixo do jugo opressor que colocava nos ombros deles a carga que vem do pecado. Porque o pecado ele traz consequência, o pecado ele traz morte, né? Perdas. Enquanto Jesus traz vida, e vida plena, e vida em abundância, e luz, o pecado traz treva, traz escravidão, traz prisão, traz peso. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Então, a palavra aqui é que toda opressão, toda angústia, todo sofrimento, toda dor, tudo que os inimigos fizeram contra o povo de Israel por sair da presença de Deus, a luz estava rompendo. A palavra diz, e brilhou a luz até que fosse dia perfeito. A luz de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até que seja dia perfeito. E chegou o dia perfeito, quando Jesus nasceu. Esse é o dia perfeito, quando a total luz entrou e dissipou toda a treva, todo o jugo, toda a pressão, toda a angústia, sofrimento, dor,
A palavra lá em Isaías 61 fala sobre que o povo estava oprimido, cativo, com veste de lamento, com cinza na cabeça, oprimidos pelo pecado. Mas Deus trouxe uma coroa de alegria. Em vez de lágrimas. A Luluca quer participar da live, gente. Perdoa aí, porque ela escutou aqui o barulho e aí se manifestou aqui. Então, aí Jesus diz que ele veio para tirar o cativeiro, a angústia, tirar veste de lamento e dar veste de alegria. Em vez de cinza na cabeça, júbilo. Uma coroa sobre a cabeça de alegria, olhos de alegria. Então, o que Deus tem sempre é maravilhoso, sempre é bom, é perfeito. Porque um menino nasceu, nosso príncipe, príncipe da paz. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os ombros dele. A palavra diz que Jesus tem o governo do mundo sobre os seus ombros. E lá em Apocalipse diz que ele vai guerrear, vai lutar, né? Haverá uma luta, uma batalha em que o Senhor Jesus conquistará todas as nações do mundo, vai tomar o poder da mão do homem, das trevas, e vai entregar a Deus, né? Para que a gente possa viver num lugar maravilhoso, onde não tenha mais dor, sofrimento, angústia. A palavra diz que as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. Fala aí, profetiza o nunca mais choro e dor, nunca mais tristeza, nunca mais doença, nunca mais lágrima, sofrimento, tristeza, dor. Mas nós andaremos numa rua de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Vida, paz, alegria, justiça. É o que Deus tem para nós na eternidade. Um lugar maravilhoso, onde tem um rio azul. E nesse rio há cura para as nações, 12 frutos. 12 nações e cura para todas as nações com essa árvore de vida nesse rio azul, nessas ruas de ouro, onde os muros são de pedras preciosas e nós adoraremos o Senhor junto com os anjos, junto com os 24 anciões, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. E eles vão retirar a coroa da cabeça deles, vão ajoelhar diante dos tronos, dos 24 tronos, e diante do trono do Altíssimo, e vão adorar o Senhor. E nós vamos estar lá junto com o Cordeiro, com Jesus, à destra de Deus Pai. Também, como diz a palavra de Apocalipse, e também estaremos lá, adorando ao Senhor com o Cordeiro. Aleluia! Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então quem fará cumprir tudo isso é o zelo da palavra de Deus. O Senhor dos Exércitos que zela em cumprir sua palavra. E aí a palavra diz que ele é maravilhoso, conselheiro. Ele é o Pai eterno. Ele é o príncipe
Shalom, o príncipe da paz. E ele estenderá o domínio, ele domina tudo. E haverá paz sem fim. Tudo que vem de Deus é eterno. As coisas desse mundo, elas passam. São passageiras, são momentâneas. Hoje é, amanhã já não é mais. Hoje é, amanhã já desvaneceu. Não tem constância. Não tem estabilidade. Agora, tudo que vem do alto é estável. É para sempre. É sem fim. Aí a palavra diz que haverá paz sem fim. Sabe o que é ter paz sem fim? É muita glória, gente. Paz sem fim. A gente vive nessa terra uma tribulação, uma perturbação, é uma opressão. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. A palavra nos disse, né, que sobre o trono de Davi haveria uma herança eterna, uma estabilidade eterna, que ia de Davi até Jesus, né? E não ia ter fim, porque dali ela jorra na eternidade. As coisas de Deus são maravilhosas. E sobre o seu reino estabelecido e mantido. Então tudo que é de Deus tem estabelecimento, é mantido com justiça e retidão. Por quê? Porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Paz, Jesus. Justiça, alegria. Jesus trouxe alegria. E a justiça que vem de Deus, porque Ele é justo em tudo. Ele é fiel, Ele é justo. E nele não há variação. Né? Deus, ele é sempre o mesmo. A gente muda. A gente um dia tá bem, outro dia tá mal. Um dia a gente tá com fé, outro dia a gente tá com pouca fé, a gente oscila. Mas Deus é sempre o mesmo. Ele não muda. Ele não é alterado, não há alteração em Deus, né? Ele é perfeito. E aí ele diz, com justiça e retidão, desde agora, e vai lá para a eternidade, para sempre. Não tem fim. É de eternidade em eternidade, vitória em vitória, de glória em glória, de bênção em bênção. Nós vamos chegar no céu para viver tudo que Deus tem pra gente eternamente. Aleluia. Aí nós vamos lá em Mateus 1. Primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Aí a palavra diz assim, capítulo 1, o nascimento de Jesus Cristo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, Deus conosco, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Aleluia. Então, tudo aconteceu para que se cumprissem, que a virgem ficaria grávida e daria à luz um filho que se chamaria Emanuel. O Deus com a gente, o Deus conosco. Aleluia. E aí a gente vai lá em Mateus 4. Quando Jesus ouviu
que João tinha sido preso, isso já era no início do ministério de Jesus. Ouvindo que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. O que João fazia? João, ele pregava o arrependimento e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E aí, saindo de Nazaré, foi para Cafarnaum. Então Jesus sai, né, de Nazaré e vai para Cafarnaum iniciar o ministério dele. A palavra diz que poucos foram as manifestações, os milagres e as maravilhas no meio de onde Jesus nasceu, em Nazaré, porque ninguém acreditava que pudesse sair algo bom de Nazaré, né? Que saísse algo bom de Nazaré. Até Natanael lá, ele questiona: é possível sair algo bom de Nazaré? Mas saiu porque Deus, ele é tremendo, né? Ele confunde as mentes, ele faz tudo ao contrário. Muitos não escolheriam ter um filho numa manjedoura, numa estrebaria, mas podendo ter o melhor nascimento, ele escolheu nascer numa manjedoura. É tremendo as escolhas que Deus faz, as coisas que Deus faz. É para confundir a cabeça, né? Dos que são, dos que acham que são, né? Porque ele é a humildade em pessoa. Ele nasceu dessa forma, né? Nasceu numa estrebaria, viveu de forma humilde, não tinha casa, não tinha lugar para recostar a cabeça, vivia na casa dos outros. E foi tudo escolha, né? Escolha. As escolhas que Deus faz, as coisas que Deus faz, a gente não adianta tentar entender. Até a morte dele, ele foi humilde, obediente, até a morte de cruz. E aí Jesus ia começar o ministério dele, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, que é onde o ministério dele ia iniciar. Que ficava, porque também já tinha sido predito, né? Que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Então, a Galileia dos gentios, o povo que vivia na treva, viu a grande luz. O Salvador, ele nasceu. O nosso filho, aleluia. Sobre os que viviam sobre a terra da sombra da morte, raiou a luz. Então a palavra diz que estava todo mundo em treva. Na treva da sombra da morte é o lugar que a gente se encontra sem Deus, sem Cristo. Terra de angústia, de sofrimento, de dor, de opressão, de perda, de escuridão, de escuridade, de um caminho escuro. É o que a gente tem sem Cristo, né? Mas com Ele raia a luz, amanhece. Porque Ele é o sol da justiça, Ele é a luz do mundo, né? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí Jesus começa, a pregar o arrependimento, para que o povo se arrependesse, porque o reino dos céus havia chegado. Os judeus esperavam um reinado político eterno aqui, terreno, mas Jesus veio para trazer do céu o reino de Deus para a terra, que é um reino de paz. E eles queriam guerra contra os romanos. Eles queriam guerra. Eles queriam sair da mão
da opressão dos romanos, dos impostos que eles cobravam, que era abusivo, do empobrecimento que eles davam, do domínio sobre a terra de Israel, que eles dominavam a terra, extorquia, arrancava dinheiro, porque sempre que a gente está longe de Deus, a gente só tem isso, perda, 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 perda. E aí eles queriam um rei político, um rei que fosse tirar eles da mão da maldade, da treva, aqui da terra. Mas não, o reino de Deus, o reino que Jesus veio trazer, é um reino de paz, o reino do Pai dele, o reino de Deus, né? E aí a gente vai lá em Mateus 22 agora. E nós vamos ler a parábola do banquete do casamento. Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram. Então, a palavra aqui está falando da parábola de um banquete de casamento, que o pai faz para o filho e chama os convidados. Os convidados somos nós. O pai é Deus e o filho é Jesus. E ele chama a nós como convidados para esse casamento, o casamento da noiva com o noivo, a igreja com o povo. Mas o povo não quis, que é o povo judeu. Eles não quiseram. Não quiseram Jesus. Eles rejeitaram. Jesus foi rejeitado. A palavra diz lá que Maria e José não conseguiram um lugar para ficar. Só que aquela terra que eles foram era a terra dele, era a terra da família de José. Então ali eles negaram de dar abrigo para Jesus nascer. Numa hospedaria, numa casa, eles negaram e ele teve que ter o bebê. Maria teve que ter o bebê junto aos animais no estábulo, porque ninguém quis dar abrigo para Maria, para José e para Jesus nascer. Ele já foi rejeitado dali. O povo rejeitou. O próprio povo de Judá, de Belém, rejeitou Jesus desde bebê. Depois ele seria rejeitado novamente, rejeitado na cidade onde ele cresceu, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu povo, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Aí depois ele foi rejeitado pelo povo que escolheu Barrabás, o ladrão, a Jesus. Foi rejeitado pelos discípulos. Judas o traiu, o rejeitou, seu próprio discípulo. Os outros discípulos negaram Jesus. Então, de quando Jesus nasceu até a sua morte, ele enfrentou a rejeição. Ele enfrentou o abandono. E aí ele fala, mas eles não quiseram. O casamento ia acontecer. O noivo era Cristo. O pai do noivo, Deus. E os convidados somos nós, os judeus, que precisamos aceitar o convite, né? De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei um banquete. Tem banquete preparado na mesa do rei pra gente. Meus bois, novilhos, gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção. Saíram para o seu campo. Outro
para os seus negócios. Então eles estavam muito ocupados com as suas terras, com seu campo, com seus negócios. Eles não quiseram largar o que eles estavam fazendo e vivendo para participar do banquete que Deus tinha preparado para eles com o seu filho. É triste, né? É muito triste. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram, que é o que eu falei. O dono da seara, o dono da plantação, enviou os trabalhadores, que são os profetas. E o que fizeram? Mataram os profetas. Depois enviaram o filho do dono da seara. O que fizeram? Mataram o filho, que é Jesus. Os restantes, agarrados aos servos, maltrataram-nos e mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete do casamento já está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Todos. Então os servos saíram às ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. A sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus aqui nessa parábola, ele fala dos convidados, né? E fala das pessoas que foram pegas na rua, boas ou más. Por quê? Porque o povo dele não quis ele. Nós sabemos que tudo isso aconteceu para que a gente pudesse ser enxertado, né? Eles foram cortados para que a gente pudesse ser enxertado em Deus e participar dessa herança, né? Dessas bênçãos junto com os judeus. Foi a forma que Deus, encobrindo os olhos dos judeus, cegando eles, nós pudéssemos ter a oportunidade de herdar junto com eles, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia! E aí que ele fala sobre um homem que entra sem preparação, sem roupa, sem veste nupcial. Ele não estava preparado. São as pessoas que não se preparam para a volta de Cristo. E não houve como. Ele teve que ser jogado nas trevas, porque ele não se preparou. Aí nós lembramos das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes, elas se prepararam com óleo, com oração, com jejum, prestando atenção, tendo poder para poder esperar o noivo. A gente tem poder, a gente consegue poder na presença de Deus, autoridade com Cristo, intimidade, né, na presença de Deus. Tudo isso é óleo guardado na candeia, para no momento necessário a gente espalhar a luz de Cristo. A gente fica fora do braseiro por um tempo, por alguma ocasião, mas logo a gente se junta e derrama azeite para que a gente possa ter essa reserva no dia, porque o dia, nós não sabemos que dia é. Jesus pode voltar a qualquer hora, nem o Deus sabe. Só Jesus sabe, nem Jesus sabe, só Deus sabe. A palavra diz, só o Pai sabe o dia. O Filho não sabe, Jesus não sabe o dia que ele vai voltar.
A gente entende, né? Pelos sinais e maravilhas que estão acontecendo, mas saber o dia, só Deus sabe o dia da volta de Cristo. Então o rei disse aos que serviam: amarre e jogue, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama, mas pela dureza do coração humano ele se fecha e não quer receber a salvação, as bênçãos, está preparado para a noite nupcial, para o encontro da noiva com o noivo. E aqui nós firmamos, né, essas verdades, pedindo ao Senhor que a gente esteja atentos, que a gente esteja na presença dEle, que a gente esteja preparado, com as vestes limpa, pura, ataviado, sem mancha, sem mácula, à espera do noivo, nosso amado e precioso Jesus, que morreu, ressuscitou, vive e reina e voltará para buscar a noiva, a sua igreja. Aleluia! Aí nós vamos lá para Lucas 9. Lucas 2, perdão. O nascimento de Jesus. Aí fala assim no versículo 4: assim José também foi à cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava seu filho. Aí a palavra diz assim: não tenha medo, eu estou trazendo boas novas, de grande alegria, são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-lhe o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal, e encontrarão um bebê envolvido em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Pois os anjos os deixaram e foram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor deu a conhecer. Aleluia! Então, vinha as boas novas, era tempo. A palavra diz: não tenha medo, eu estou trazendo boas novas, boas notícias, grande alegria, que são para o povo, para todo o povo. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu amor. Ele é o nosso amado, Ele é o nosso amor. Ele nos resgatou da angústia, da tristeza, do sofrimento, da dor, da veste de lamento, da cinza na cabeça, da escuridão, da escuridade, para a sua maravilhosa luz, para o reino de paz, de alegria. Eu trago boas notícias, eu trago boas novas nesse dia 25, a alegria, a justiça, a retidão, a regozijo, há uma troca das vestes de lamento por vestes de alegria, de olhos de alegria, coroa na cabeça. É tudo que Deus quer para nós. Nos dá alegria, nos dá suas bênçãos, a paz, o descanso dos nossos inimigos. Tudo que Deus quer é nos amar, nos abençoar
é cuidar de nós como seu povo amado, o seu bichinho de Jacó. Tudo que Deus quer é isso, nos abençoar, nos amar, e a gente busca o quê? O pior. A gente busca estar na mão de homens em vez de estar nas mãos de Deus, e entender que Ele é soberano, que Ele é bom, que Ele é justo. Mesmo a gente sendo injusto, infiel, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, a luz, o castigo que nos trouxe a paz, o nosso príncipe amado, o nosso menino Jesus, o príncipe da paz, aquele que tirou dos nossos ombros a carga, o peso, o jugo, para nos dar uma alegria sem fim, que jorra daqui à eternidade. Tudo que Deus nos dá é sem fim, é eterno. Justiça e retidão eterna é o que Deus tem pra gente. Alegria, paz. Aleluia, igreja. Então eu profetizo a paz do menino, a paz de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. O sangue dele nos alcance e todo o mal, toda a treva seja dissipado em nome de Jesus. Que haja alegria,